dia, Bom dia. Carol. Vou ler um filtrinho aqui. E aí, começamos nosso quarto encontro, né? Último encontro da Exatamente. mulher virtuosa, né? Que tempo bom, né? Muito bom, assim, essas quartas-feiras. Feiras muito abençoadas, É verdade, de muito aprendizado, de muita alegria, assim, na comunhão, né? é verdade. Muito aprendizado. Muito aprendizado. Esperando, Vou esperando mandar aqui um ela aviãozinho, entrar. algumas pessoas me pediram para avisar. Eu Agora que eu tô mandei para lembrando, algumas aí vou pessoas mandar aqui aqui, eu também. esqueço. Às vezes a pessoa fala, manda um aviãozinho, eu esqueço de mandar. Uhum. Enquanto isso, se você está assistindo essa live gravada, vamos aproveitar para falar aqui que estamos com o canal no YouTube, né? E já estamos postando conteúdo lá. Por enquanto, ainda o mesmo conteúdo que temos compartilhado aqui, porque a gente precisa, né, desse fluxo aí, desse movimento lá no canal. Mas as lives, Gotas de Sabedoria, essas lives aqui estão todas ficando salvas lá no canal do YouTube. Queridas do Pai, procura lá, se inscreve. Nós precisamos, né, de ter bastantes inscritos, porque aí o YouTube acaba dando mais recurso para gente. Então, para que a gente possa entregar um conteúdo cada vez melhor, a gente precisa que você se inscreva, compartilhe o nosso canal, compartilhe os vídeos, né? E isso vai ser bastante importante. E aí, depois, futuramente, estaremos também postando conteúdos inéditos lá no canal do YouTube, né? Porque quanto mais ferramentas nós tivermos, né, para usar, para propagar o evangelho, para levar a palavra, melhor, né? E, E e é quando isso. assistir, curte lá. Que aí quando curte, dá engajamento, aí entrega para mais pessoas, pode abençoar mais pessoas com uma palavra, né? Muitas vezes a gente está na internet, a gente está buscando algo, a gente está se distraindo, mas o nosso coração busca algo, busca uma palavra, busca uma mensagem, busca um entendimento. E é nessa hora que a gente pode, ali naquele terreno fértil, né? A palavra de Deus pode multiplicar, pode florescer. E a palavra vive, a palavra salva. Faz esse movimento, entra nesse Uhum. movimento aí. Amor de Jesus, que a gente tem muita alegria aqui preparando tudo isso, sempre aprendendo, né? Toda vez que a gente quer compartilhar algo, a gente aprende, a gente é abençoada em primeiro lugar, a palavra exorta a nossa vida em primeiro lugar. Somos humanos e é bom que a gente compartilhe isso entre nós e a gente pode compartilhar ali situações, momentos, ansiedades, angústias, coisas que nós vivemos e só muda o endereço muitas vezes, né? Às vezes a gente acha que, nossa, só está É, acontecendo aqui, não. Então é para você perceber e ter a certeza que não está sozinha e que possa, então, abrir aí o seu entendimento para buscar mais compreensão do que está acontecendo, trazer consciência, né, das suas atitudes, do que você pode fazer de melhor para melhorar o teu ambiente, tua casa, tua família, né? aham, isso mesmo. Vamos. Então vamos orar para a gente começar. Senhor Deus querido, te pedimos, Deus, que o Senhor esteja aqui no meio de nós, nos abençoando, Senhor, nos orientando em nossa fala, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, ensina-nos, Deus. Ensina-nos aquilo que o Senhor tem para nós e nos ajude, Senhor, a passar, Deus, a sua mensagem, Pai. A mensagem genuína, Deus, para as outras pessoas, Senhor, para as pessoas que vão assistir essa live, Deus. Abençoe as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Amém, Jesus. amém, Amém. amém, Carol. Então, mais uma vez, em Provérbios 31, falando dessa mulher virtuosa, né? Vamos, vamos continuar aqui. Uhum. Você quer começar falando, Carol? Você vai falar aqui. Pode falar você.
Então, eu fiz assim, lendo o capítulo, né, meditando sobre o capítulo, a gente trouxe aqui alguns versículos. Eu até separei um versículo que, lendo mais uma vez, o Senhor me trouxe assim, informação, reflexão sobre isso. Mas eu tinha notado, feito uma lista, né, que eu fiz desde o início, das características de uma mulher virtuosa, né, que é digna de confiança, uma mulher abençoadora, uma mulher que tem o desejo de abençoar quem quer que seja, tem um desejo de que o Senhor encontre e abençoe as pessoas, ou seja, perdoadora, faz bem todos os dias ao seu marido, à sua casa, à sua família e às pessoas em geral. Trabalhadora, gestora, previdente, generosa, elegante. Olha só, isso é muito legal de nós mulheres entendermos. Às vezes a gente vai para os extremos, né? Ou eu sou. Ou, a gente até falou isso na live passada. Ou eu fico muito preocupada com a minha aparência, esqueço o meu espírito, ou eu fico muito preocupada com o meu espírito e também não tô nem aí pra minha aparência, é encontrar esse equilíbrio, né? Então, ela é elegante, ela é educadora, ela fala com sabedoria, ela ensina com sabedoria os seus filhos, ela é elogiada, a família dela a admira, é elogiada por Deus, corajosa e sábia. E todas essas virtudes, sem Deus, não tem como a gente estar plenamente nessa virtude. Primeiro que sem Deus a gente não é perdoadora. Sem Deus a gente é afetada. A gente se afeta, a gente se magoa, a gente fica chateada. Porque Deus é um outro tempo, é um outro ambiente, é um outro acesso. Não é natural. Então, quando a gente de fato percebe, né, o que é o reino de Deus, e quando a gente percebe o que é essa ambiência, o que é esse lugar que está no meio de nós, não é um lugar separado, é um lugar além de separado, é um lugar que também está no meio de nós. O Espírito Santo se move. E então, mas é compreender essa ambiência, compreender o que é esse amor que tudo suporta. O amor de 1 Coríntios 13, que tem ali a definição do que é o amor. O amor verdadeiro, não o amorzinho, né? É o amor verdadeiro. Que a gente tem muito que aprender, muito, mas só através do, da, do aceite, sabe? Da concordância, da abertura de dizer, Espírito Santo de Deus, vem e me ensina, de confessar o Senhor como meu Senhor e Salvador, porque é o sangue dele que lava. E isso é através da confissão. É uma decisão, um posicionamento. E às vezes a gente quer ficar um pouco, não vou me posicionar não, deixa eu ir vendo o que dá, vai levando de uma terapêutica, e terapêutica não é o reino de Deus, é no meio, é quente, é morno, não é quente nem frio. Então é a hora que realmente você se posiciona no amor e na realidade que é o ambiente do Senhor. E aí, pensando nisso, né, trazendo... Então, assim, para ter essas virtudes, para realmente ter todas essas coisas, não vem de nós. Então, às vezes a gente se culpa. Não consegui falar com sabedoria, não consegui educar meu filho bem, não tive disciplina para orientar meu filho na disciplina que ele precisa seguir. Porque não vai, porque a gente é fraco, porque a gente tem as nossas vontades, porque a gente tem as nossas fraquezas. E a gente muitas vezes acha que, não, eu já entendi isso aqui, então eu vou fazer certo. Aí vai cair. Então é quando você fala, Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, me ajuda, eu não consigo sozinha, me ensina, o que em mim me impede de fazer o certo. Que dor, que raiz de mágoa, de que raiz que precisa de cura, onde que eu preciso de cura para que eu entenda e haja conforme o Senhor me ensina. Né? Paulo diz, né, aquilo que eu tanto queria fazer, eu não faço, e aquilo que eu faço eu não queria fazer. Então, é um exemplo, Paulo, um homem de Deus, um homem que entregou a sua vida ao Senhor. E ele nos dá esse exemplo humano, aquilo que a gente quer fazer, a gente não faz. E aquilo que a gente está fazendo, a gente não quer fazer. Essa é a nossa carne. Então, entendendo isso, meu Deus, é só no Espírito. O Espírito vai me ajudar a fazer e a completar isso. Às vezes a gente entra numa jornada até de produtividade, a gente começa a fazer tudo e ter resultados,
mas se esgota. Uma hora aquilo ali vai se esgotar, uma hora aquilo ali vai te trazer um vazio, né? Uma hora aquilo ali vai te... É a hora que você fala assim, Senhor, é pelo teu Espírito que eu renovo as minhas forças, o meu entendimento é realmente sobrenatural. Eu tô falando aqui, eu posso falar isso porque eu já tive do outro lado, assim, de olhar tudo isso como uma religiosidade. Eu via uma religiosidade. Isso é uma escolha religiosa que a pessoa fez para conseguir gerir a vida. Só que quando você recebe, quando você é humilde para entender que você precisa, e o Espírito Santo é que faz você compreender isso, não vem de a gente. Você entende a imensidão, a ambiência, você começa a enxergar o reino de Deus entre nós. Bem pequenininho, mas você consegue enxergar. E aquela pequena luz vai te guiando. E às vezes é aquela que você tem que enxergar, porque senão, se for a luz totalmente forte, ela vai te cegar e você vai ficar perdido. Então, seja humilde, aceita a pequena luz e vai seguindo, e vai seguindo, e vai seguindo, e vai se limpando, e vai se lavando, e vai sendo humilde. Sabe? Vai tirando todo orgulho, toda... E aí, Carol, falando sobre isso, eu vejo assim que nós, mulheres, nós temos muito essa questão com a coisa do tempo. Muitas de nós estamos assim, o tempo já está perdido. Não só mulheres, eu acho que mulheres, homens, mas muitas mulheres. O tempo já passou, eu perdi muito tempo, agora já era, agora já não dá mais tempo. E o Senhor nos fala do tempo, o tempo de Deus. Aqui, o versículo que fala, né? Deve ter outros que falam, mas o versículo que me veio à mente, que eu fui para ver onde é que ele estava, para o Senhor, está em 2 Pedro 3, capítulo 3, verso 8, que diz, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o tempo do Senhor é diferente, é o Kairos, o tempo do Senhor é o Kairos, o tempo de Deus. O nosso tempo é o Cronos, que a gente tem aquela ideia, a gente tem aquela orientação de passado, presente e futuro. Horas, a gente tem esse tempo, essa linha, e a gente já sabe que ciência, já estudo, já, enfim, tem muitas teorias de que, na verdade, é um empilhamento. Eu não vou entrar profundamente nisso, porque eu não sou conhecedora desse assunto com profundidade, eu estudo, tenho curiosidade. Mas então, o tempo de Deus é o Kairos, ele, quando fala, vou fazer, vá para a terra que eu separei, que eu vou fazer isso, ele já fez. Ele só está esperando a nossa obediência, né? No caso de Abraão, está esperando a obediência dele para que isso se cumpra. Mas isso já está feito. O Senhor fala na palavra dele, quando dois ligam na terra, será ligado no céu. Então, o tempo de Deus é o tempo das promessas, é o tempo da prosperidade, é o tempo da abundância, onde tudo cooperou para o bem. E a gente está aqui nesse tempo cronológico que é a forma como a gente tem propósito, mas quando a gente tem essa consciência de que não tem tempo perdido, enquanto eu estou vivo aqui, é o tempo, e é o tempo, é a oportunidade do Senhor fazer na minha vida e de também me usar para fazer na vida do próximo, para que mais pessoas consigam enxergar o ambiente que é o reino de Deus, o reino dos céus. E aí, Carol, e depois eu continuo falando, senão eu vou ficar falando aqui, porque tem tanta coisa para falar. E se você quiser falar, eu continuo depois falando aqui. Uhum. Não, mas é maravilhoso tudo isso que você está falando, porque é realmente isso daí, essa questão do tempo. Eu tenho demais essa questão com o tempo, né? De, ai, Senhor, não vai dar tempo, não vai dar tempo de realizar tudo aquilo que eu gostaria de realizar, tudo aquilo todos os sonhos que eu tenho, tudo aquilo que eu tenho na minha mente, será que não vai dar tempo de realizar? E eu já temi muito por isso, né? E já fiquei muito angustiada, muito aflita por isso. E aí, quando a gente começa a entender que tudo é no tempo de Deus, e nós já estamos realizando, a gente sempre fica, ai, o dia que eu realizar tal coisa, ai, eu quero realizar tal coisa. E aí a gente vai colocando um padrão que às vezes a gente não alcança nunca, né? E nunca chega nessa tal coisa, e a gente esquece de olhar para o que a gente está realizando hoje, Exato. porque é o hoje. E cada gente levanta, que a gente
se dispõe a fazer nossas tarefas, nós estamos realizando, nós somos realizadoras, sim, nós somos realizadoras, né? E é esse processo, esse passo a passo, né? E cada vez mais nós vamos sim realizar coisas maiores ainda. E aí o versículo que me chamou a atenção para hoje, né? E que também tem a ver com essa questão das realizações, é o versículo 29, do 29 até o fim, né? Que diz assim: seus filhos, eu acho que é 28, gente. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. E aqui também fala até de legado, né? Do legado que ela deixa para os filhos dela, porque ela é elogiada pelo marido e pelos filhos, pelas obras dela, né? Ela é admirada pela família dela, pelas obras que ela realiza, né? E às vezes a gente se sente culpada, como até você falou aí, como mãe, sempre culpada, sempre, ai, será que eu ensinei o suficiente para o meu filho? Será eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo? E às vezes basta você dar o seu exemplo, basta você viver a sua vida, realizar aquilo que está no seu coração, que os seus filhos vão olhar e vão ter aquilo como exemplo e vão te admirar por isso, por aquilo que você realiza, pelas suas obras, né? Que é o legado que você vai deixar para os seus filhos. Então, aqui, ela não é elogiada pela beleza dela, ela é elogiada pelas obras, por aquilo que ela faz, né? Aquilo que ela tem realizado. E é isso que a gente vai deixar para o mundo, é isso que a gente vai deixar para os nossos filhos. E é por isso que a gente tem que buscar ser elogiada, não pela beleza ou por aquilo pelo exterior, né? E isso faz ela ser respeitada também nessa aquilo que ela realiza. E você vê que ela realmente ela não tem essa preocupação com o tempo, com o que ela deixou de fazer. Ela simplesmente faz. Ela simplesmente faz o que Deus colocou nas mãos dela para fazer. E é isso que vai servir assim de exemplo. Não tem ensinamento melhor para os nossos filhos do que o exemplo. Então, se você se sente culpada, procure ver que exemplo que você está sendo para os seus filhos. Seja exemplo. Não tem culpa. Não tem culpa aí. Basta você Até ser exemplo de exemplo. que erramos, né? Assim, quando a gente erra, até para os nossos filhos entenderem assim, caramba, errar faz parte. Errar, aprendi com erro, vamos de novo. Ficar sem essa preocupação de perfeccionismo com a vida, de ser perfeito, de ser aceito, de ser, né? Eu preciso agradar. Não, porque entender que somos falhos, todos são. E é muito bom quando a gente pode ensinar até num erro nosso, né? De falar, poxa, filho, perdão. Poxa, filha, perdão. Realmente eu me exaltei ou não fui correta naquilo. Entender isso, sabe? Entender que nós somos humanos e falhamos também. E temos desejo de acertar. Temos o desejo de fazer o bem, fazer o certo, da harmonia, né, da ordem. Porque vem muito essa imagem assim, Deus criou a ordem, criou todas as coisas, a natureza, os animais, a terra, o mar, tudo que há, e criou o homem, e ele tem uma ordem, ele tem uma harmonia, e tudo que o mundo traz, né? O mundo que a gente diz é o mundo que jaz no maligno, né? Ele traz exatamente essa desarmonia, essa desordem, essa perversão de símbolos. Isso é muito sutil, porque, claro, né, se a malignidade fosse muito óbvia, a gente saberia. E tudo é tão profundo que não tem como ser óbvio. É realmente percebido. Quando você percebe essa desordem,
você consegue ajustar e alinhar e ver o que que você está desalinhado, né? Quando a gente percebe o padrão. Então, quando eu tenho um padrão, que a palavra de Deus é um padrão, que a gente só conhece quando a gente conhece a palavra. Eu antigamente conhecia a Bíblia e eu tinha um conceito sobre a Bíblia. Mas eu não conhecia, além do Salmo 91, além do que às vezes o padre falava na missa, né? Ou aqueles versículos mais conhecidos. Mas quando eu, de fato, comecei a conhecer, não é uma questão racional, a palavra encaixa no seu ser. E aí você não tem como ignorar ou como dizer que aquilo não tem. E eu posso te falar que as pessoas que falam assim, isso é uma coisa escrita por homens, eu sei como é isso, porque eu também já pensei assim. Mas é justamente porque não conhece. A gente só pode falar daquilo que a gente conhece, pelo menos um pouco, né? Um pouco que eu digo assim, quando a gente busca aquilo ali. Porque a Bíblia é um livro vivo, nós somos vivos. O alimento que a gente come, ele tem que ter validade para que ele entre no nosso corpo e não nos faça mal. A palavra é viva para o nosso espírito. Todos os dias a gente precisa se alimentar dessa palavra viva. E como que ela é viva? Como que ela é atemporal? Mas a gente só consegue perceber experimentando, né? Mas e nem todo mundo vai ter esse entendimento pleno da palavra. Porque entender a Bíblia não tem como você entender apenas com sabedoria humana e de forma racional, assim, eu vou ler aqui como Exatamente. você lê um livro qualquer. Não tem. O entendimento da palavra é dado pelo Espírito. É dado pelo Espírito. Então tem gente que vai ler e vai continuar não entendendo nada. Vai continuar, é escrito por homens, tem falha, tem não sei o quê. É Vai verdade. E continuar hoje em dia é achando até assim. arriscado, né? Quando você fala alguma coisa, quando você defende a palavra de Deus, é sempre visto como um levantar de bandeiras, sendo que você está falando de amor, você está falando do Deus vivo, enfim. E assim, quando você. E Deus já dá uma chave já inicial para a gente começar a compreender o que é a Bíblia, a chave já inicial, que já é punk, assim, que é amar o próximo como a ti mesmo. Muitas vezes a gente não se ama e não consegue amar o próximo. E perdoa os inimigos. É uma chave, assim, vai fazer isso. Quer entender a palavra? Faz isso todos os dias. Mas quantas vezes eu preciso perdoar? E a gente já sabe a resposta, né? Então, assim, esse é o código, não é natural. Como você falou, Carol, não é com olhos naturais. É através do Espírito Santo de Deus que eu preciso buscar todos os dias. Todos os dias. Porque não é algo que eu aceitei e aquilo foi, sabe? O entendimento foi acoplado em mim automaticamente. Não, o sangue de Jesus está sobre a minha vida, sobre a tua vida, aleluia. Mas o entendimento, o entender a vontade de Deus, o se mover no Espírito Santo, a gente vai entendendo quando a gente se relaciona. E aí, Carol, algo que me chamou muita atenção, falando do Kairos, falando do tempo de Deus, e toda palavra, quando você vê, Deus, ele espera que a gente obedeça para receber o que ele já fez. Então, não é que ele vai fazer quando você obedecer. Ele é feito. Só que você precisa o quê? Não é? Alinhar teu coração. Obedecer. Mas eu vou. E geralmente são coisas o quê? Sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não é uma obediênciazinha qualquer. É algo que custa. E não é custa porque o Senhor precisa do nosso sacrifício. Não é um custar de muito se encher de tarefas. É um custar de entregar o coração. É um custar de dizer assim, é isso mesmo que eu tenho que fazer, vou passar por cima do meu ego. Porque eu entendo que isso é um bem maior, é um amor verdadeiro. Então, é muito, assim, é muito profundo. A gente está falando aqui porque esse é o lugar que a gente escolheu e quer dividir, né? Mas é para trazer também Sim. reflexão, não é para chegar aí. Mas olha só, Carol, quando eu estava falando disso, uma passagem que sempre me chamou a atenção, desde que eu li a primeira vez, com mais atenção, eu acho que eu já tinha lido, mas quando eu li com mais atenção, foi até numa situação, num momento, olha como o Senhor faz. Eu estava preparando a aula para os juniores, para as crianças na igreja, para os adolescentes.
E preparando essa aula, eu li de novo o Jonas, porque a aula seria nesse livro. E o Senhor falou comigo nesse dia. E olha o que fala em Jonas 2. Jonas está dentro da barriga do peixe, né? O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Isso é o final do capítulo 1. Porque Jonas não obedeceu ao Senhor. Jonas fez o que era mais... Ele falou, pelo amor de Deus, obedecer ao Senhor, o que o Senhor está falando para mim é loucura. Não, vou para lá, vou fugir, não quero. E ele tinha esse direito de não querer. Mas olha o que aconteceu, a misericórdia do Senhor. Ele foi parar dentro da barriga do peixe por conta daquele naufrágio e tal. Olha o capítulo 2. Dentro da barriga do peixe, Jonas orou ao Senhor e disse, em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Eu não vou ler o capítulo todo, mas esse início, Jonas está dentro da barriga do peixe, está orando, já declarando que o Senhor o livrou. E aqui ele começa a fazer uma oração de arrependimento. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Falei que não ia ler, mas eu tô lendo. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, um abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, como um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Olha o final. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Ou seja, Jonas, ele estava orando dentro da barriga. Ele não... E ele, Exatamente. É futuro. o tempo, é o Kairos de Deus. Uhum. Eu não estou orando para que ele faça, ele já fez. Eu só estou me alinhando à vontade dele. Eu estou me alinhando à vontade dele. E quando eu li isso, eu falei, peraí. Porque eu ia ensinar para as crianças. Ele estava orando dentro da barriga, mas ele já estava agradecendo. E não é um agradecimento... Claro que existe o profético, mas não é nem esse profético. É o já fez, é o entender o tempo de Deus. Exatamente. Aconteceu, ele orou já dizendo tudo que já tinha acontecido, né? Como se já Olha o tivesse tempo que ele estava e acontecido. olha a situação que ele estava. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo me aprisionaram para sempre, ou seja, era na morte. É quando a gente, em momentos, quem já experimentou isso, onde você fala assim, aqui é o fundo do poço, daqui não, como que eu vou passar? Aqui é o pior momento da minha vida. E é nesse momento que você consegue ter a chance de se alinhar com o coração de Deus, a chance. E pela misericórdia dele, essa luz acende, você enxerga a verdade, sabe? É maravilhoso, assim, é maravilhoso. Então, o que ficou para mim é obedecer ao Senhor naquilo que parece absurdo, mas tem a ver, está alinhado com a vontade dele, com o que é bom, com o que é agradável, com aquilo que edifica. E aí, como é que eu vou saber isso? Realmente, eu posso falar como que eu acho que é saber disso. É conhecendo a palavra e é se alimentando dela. E cada dia ela vai te dizer algo diferente. É orando. Também não adianta, né? Aquela coisa religiosa, eu vou abrir a palavra, vou ler, pronto, já fiz. A gente fica se enganando. É rasgando o coração, rasgando com o Senhor, eu preciso de ti. Olha eu aqui de novo errando o mesmo erro. Não vem de mim, Senhor, me ajuda. E é realmente sendo sincero. A gente, quando planta sinceridade, a gente colhe a verdade de Deus. Quando a gente é sincero em querer acertar o alvo, em amar o próximo, em realmente querer perdoar, em realmente querer o bem. E não é perdoar assim, já perdoei aquilo ali, mas ele que me apareça. Não perdoa nada. Mentira. Uhum. Perdoa. E como é que você consegue saber
se você perdoou. Quando você consegue orar pelo bem, pela abundância na vida da pessoa. Aquilo que você deseja para você deseja para o outro. E é o Senhor que faz. Não é você que vai fazer, né? Mas é você limpar o teu coração. Você não está amarrado a nada. É você estar dizendo, Senhor, eu te entrego, eu perdoo. E conseguir encontrar esse amor que desconecta da ausência de amor que vai afetar o seu coração. Vai afetar suas emoções, vai afetar a sua vida. E para mim, Marcela, de tudo que a gente viu assim sobre a mulher virtuosa, o que ficou é que ser uma mulher virtuosa é ser uma mulher segundo o coração de Deus. É buscar agradar a Deus, as expectativas de Deus sobre nós. E não as expectativas humanas. E não a esse querer o reconhecimento de homens e pertencer, sabe? E esse status, essa coisa. Não. Não é sobre isso, ser mulher virtuosa, né? Não é sobre o tanto que as pessoas vão reconhecer você, não é buscar isso. Vai ser uma consequência. As pessoas te reconhecerem vai ser uma consequência, porque a gente transborda, né? Aquilo que a gente está cheia, a gente transborda aquilo que a gente está buscando. Então, é buscar agradar o coração de Deus, ser essa mulher que Deus quer que você seja, fazendo tudo aquilo que Deus quer que você faça, cumprindo o seu propósito, vivendo a sua vida sem se preocupar com o que estão pensando, com o que os outros estão fazendo ou falando, ou nada. É isso, é você ficar ali. A mulher virtuosa, ela é assim, É né? verdade. O É foco dar a dela é Deus, esse. é amor, é abençoar. Ela tá no tempo de Deus, ela não tá nessa picuinha. A gente às vezes, a gente tem que vigiar. Tô falando isso eu, falando pra mim mesma, né? A gente tem que vigiar, porque senão a gente fica preso em picuinha, coisa tão pequena, e Deus tá. E fica, Deus, por que isso está acontecendo comigo? E ele só está esperando alinhar o coração com ele para que ele revele, né, o próximo passo, para que ele se revele no nosso espírito, no nosso íntimo, para que ele revele o que é vida eterna. O que é vida eterna é outro patamar, sabe? É outro ambiente. Como eu falei que no início, né, o ambiente de Deus é outro. E eu separei um versículo sim, porque eu falei, quando eu fui reler a Mulher Virtuosa, porque eu fiquei muito nessa coisa do tempo, um versículo que me chamou muita atenção foi um que está em... Peraí. Está no verso 14. Como os navios mercantes, ela traz de longe suas provisões. Versículo 14. Em outra tradução tá, como os navios mercantes, ela traz de longe o seu pão. E aí, pensando nisso que Deus colocou no meu coração sobre o tempo, e aí me chamou a atenção esse versículo, antigamente os navios mercantes traziam as coisas que não eram daquele... Precisava que trouxesse de outro lugar para que abastecesse. Não é como a gente tem hoje em dia, em qualquer lugar a gente tem tudo. Então, é como se fosse assim, a mulher virtuosa, ela traz para sua casa a abundância que vem do Senhor. Não sabe, como navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Ela traz dos céus toda a prosperidade, toda a abundância, porque ela alinha o espírito dela ao espírito de Deus. Ela alinha, ela crê no Senhor, ela crê que é Ele que faz todas as coisas, é Ele que dá todas as coisas. Pelo entendimento dela, é limitado. Nós somos limitados. E quando a gente reconhece isso, é que a gente deixa Deus agir na nossa vida. E a gente vê como é lindo, né? Quando Deus realmente nos mostra, nos revela, nos dá lampejos do que estar mesmo no centro da vontade dele, ou estar conectada com o Espírito Santo, entender, deu uma queda aqui de bateria, entender que nem tá no centro, eu achava que eu estava no centro, nem tô, e é ele que traz esse entendimento. Então, assim, esse tempo, em Provérbios 31, se aprofundando, compreendendo a vida, né, como mulher, né, que nós somos meninas e somos adolescentes com tantas confusões, com tantos hormônios, com tanto mundo à nossa volta. Depois nós somos jovens e
e jovens adultas, e depois nós somos namoradas, esposas, mães, que aí muda a vida totalmente. Pá, a vida faz, quando você é mãe, é um outro significado. E aí, de repente, você começa, né, a ficar mais velha, e a vida, e você vai vendo as fases, e você vai vendo que maravilha que é a vida, mais ainda você tem a consciência de que o tempo de Deus, o Kairos de Deus é outra compreensão. E hoje em dia eu digo, Senhor, me enche do teu tempo, sabe? Me mostra a tua vontade e me faz compreender esse tempo abundante, próspero e atemporal, que é o seu tempo. Né? Deus está acima do tempo, ele é o Senhor do tempo, então ele não está preso em presente, passado e futuro. Ele age hoje como agiu antes e agirá sempre, né? É exatamente isso. Glória a Aleluia. E glória Deus, a Deus glória a por Deus. isso, né? Então, que a gente saiba, né? Que a gente consiga colocar em prática na nossa vida todas essas lições que nós aprendemos aqui e buscar ser essa mulher virtuosa, essa mulher segundo o coração de Deus, sem se preocupar com opiniões humanas e, e liberando esse perdão para não ficar carregando culpas, né? Que a gente carrega tantas culpas. Se trabalha demais, está culpada. Se não trabalha, está culpada. Se malha, tá culpada. Se não malha, tudo na nossa vida, gente. Tudo a gente está sempre se cobrando, se culpando. Então, quando a gente entende, né, que é estar no centro da vontade de Deus, não tem culpa. Não tem culpa. Você tem essa certeza que você está caminhando para estar no centro Sim, da vontade de Deus, a culpa vai embora. E que a gente pode aprender a fazer essa oração aí, né? Que é a oração de Jonas, a oração do futuro. Ore exato. já agradecendo. Já aconteceu Sim, pelo nós que não já estamos, quando estamos aconteceu. em Deus, não estamos presos no tempo. A gente está, não tá. É outra coisa, é outra vibe, né? E Uhum. então vamos É orar para exatamente. finalizar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor. Muito, muito obrigada. Muito obrigada pela tua presença em nossa vida. Obrigada, Senhor, Pai, por revelar a nós a tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vida que temos. Obrigada pela nossa família. Obrigada, Senhor, pelas nossas amigas, amigos. Obrigada, Senhor, pelas minhas irmãs aqui. Elisa, Alessandra, Carol. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chamou para falar da tua palavra, Senhor. Para levar, Senhor, o teu amor. Muito obrigada, Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos encher com o teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos exortar, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor. Declaramos aqui que te amamos, te adoramos, Senhor. Queremos te agradar, Pai. É isso que nós queremos, Senhor. E por isso nós te pedimos, nos ajuda, porque de nós mesmas, Senhor, somos limitadas. Mas entregamos, Senhor, nossa vida, nosso fazer, nossos pensamentos, Senhor, nossos sentimentos ao Senhor. Nós queremos, como Carol disse, Senhor, que a gente possa não se preocupar, mas se deleitar em te agradar, em fazer a tua vontade, independente, Senhor, de agradar a homens, de ser aceita. Não, Senhor, não temos essa preocupação, porque assim como Jonas, nós já oramos porque entendemos, oh aleluia, que estamos no centro da tua vontade, sim. Que o Senhor faz agora, que o teu tempo é outro. Que o teu tempo não tem passado, presente e futuro, o teu tempo é sempre agora. Senhor, toda vez que nos sentimos culpadas, Senhor, sabemos que quem traz a culpa, que quem acusa, sabemos quem é, Senhor. O Senhor não traz isso, o Senhor traz arrependimento e consciência para que possamos ter sabedoria em nossos atos, gestos e palavras. Então, Deus, continua, Senhor, falando conosco. Quando nos aproximamos de Ti, Senhor, enfraquecemos o que é mal. Então, que a gente possa ter essa consciência e se aproxime cada vez mais de Ti, para que o Senhor possa fortalecer, Senhor, a nossa tudo em nós que é espírito, que é sabedoria, e possa enfraquecer a acusação que vem na carne.
É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Obrigada por esse tempo aqui, falando de Provérbios 31, da mulher virtuosa. Nos ajuda a ser esta mulher, Senhor. Nos ajuda todos os dias, que possamos ter a consciência de que todos os dias precisamos colocar diante de Ti a nossa vida e te pedir, Senhor, vem sobre nós. Vem sobre nosso entendimento, sobre a nossa vida. É o que eu te peço, Senhor, que haja cura aqui, Senhor. Que essa pessoa que está aqui agora, Senhor, vendo essa live, que o Senhor derrame cura na vida dela, que o Senhor abra os olhos espirituais dela, que o Senhor venha sobre ela, que ela entenda que ela precisa do Senhor. Não é de mais dinheiro, não é de uma oportunidade, não é, Senhor, essas coisas ajudam, mas aleluia, precisamos primeiro é do Senhor. Precisamos, Senhor, dessa porta aberta que o Senhor abre de entendimento e de salvação para que possamos entender e nos mover. Onde tudo que a gente acha que precisa se esgota em si mesmo. Senhor, nos ajuda, nos dê esse entendimento. É o que eu te peço nessa hora, que haja cura agora, que haja cura no momento que alguém estiver vendo essa gravação, Senhor. Que haja cura, que o teu Santo Espírito possa cobrir essa pessoa, Senhor. É o que eu te peço nessa hora e já te agradeço, Senhor, porque sei que o Senhor já fez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso. Maravilhoso, sim. Glória a Deus, glória a Deus. Que você possa ter sido abençoada, assim como nós Eu fomos, também. porque eu fui muito abençoada, né? Todas essas lives, todo esse tempo. Outras virão, então aguardem. Aguardem os próximos temas, os próximos vídeos, né? As próximas lives. Com certeza faremos. E é isso. Sim. Que E, Deus ó, abençoe a vida de gotas de vocês. sabedoria com a Elis. Agora não está sendo todos os dias porque ela está no seminário e ela está, né, em viagem. Mas ontem mesmo ela arrumou um É, jeitinho, eu, fez um devocional. Ela está fazendo em Provérbios, então cada dia ela faz, né, de um versículo, ela medita. São lives curtas, mas muito cheias da presença de Deus. Já foi muito abençoada. E tá também no YouTube, então se perdeu, tem aqui, mas essa de ontem tá só no YouTube. E tem o link nos stories, se você entrar agora nos stories e clicar no link, tem o link da live. Sexta-feira, de 15 em 15 dias, a gente tem Encontros para Cristo, que são testemunhos de pessoas que encontraram o Senhor, que entenderam a vida com o Senhor. Então, são histórias lindas. Tem o testemunho da Carol, tá gravado, tem aí na página. Tem o testemunho da Alessandra e tem outros testemunhos da primeira temporada. Ó, primeira temporada, eu coloquei assim, né? Que foi lá do início. Foi. Primeira temporada tem do seu Milton, da Fátima, tem da Sacramento, tem da Fátima, sua mãe, Fátima Brito. Ai, meu Deus, será que eu tô esquecendo de alguém? Enfim. Mas enfim, tá tudo aí, é tudo testemunho lindo, tudo edifica a nossa vida, fortalece a nossa fé. E é isso, obrigada pela companhia. Tenha aí um resto de semana abençoado e faça um momento de receptor de Deus no seu dia, na sua vida, na sua casa, na sua família. Receba o Senhor. Louve a Deus quando tiver difícil. Quando tiver um momento difícil, a gente acha que naquele momento difícil vem, aquela afronta vem. Quando você não sabe o que pensar e o teu pensamento começa a ir para um lugar de preocupação e de peso, louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Repete as promessas do Senhor. Que o tempo dele vai vir para aquele momento. E ele vai te ensinar. E ele vai mudar tudo. E é pela fé. Sem fé, impossível agradar a Deus. Então é pela fé. Amém. Bom Aleluia. dia, gente. Tenha um Tchau. bom dia.